Boa tarde a todos, caro auditório, caros participantes. Hoje entramos no século XX e no último terço da nossa série de aulas sobre a história, cultura e artes da Hungria. Bom, vamos começar a nossa eh, aula com um mapa. Vocês podem ver, os participantes do auditório podem ver a Hungria atual. Estamos aqui com esta cor amarela escura e podem ver os outros países da Europa, digamos, central. Estes países que hoje têm a sua vida conosco dentro da União Europeia. Bom, aqui neste mapa podem ver o Império Austro-Húngaro. Como foi dito na aula passada, depois da conciliação entre a Áustria e a Hungria, nosso país chegou a formar parte de um grande império liderado e dominado pela Áustria. Pertencíamos a este grande conglomerado de, digamos, territórios nacionais, além da Hungria, a Áustria, a Eslováquia, a parte de Cárpatos, Transilvânia, Sérbia e Croácia. Podiam ver que a Hungria era 3 vezes maior do que é hoje. Depois aconteceram várias coisas que chegaram a diminuir o país. Era bom eu pudesse continuar. Hoje não sei se é o problema do luz solar ou da intervenção dos russos que ultimamente vem entrando na Europa Central através das redes eletrônicas, mas funcionam bastante mal tanto os telefones inteligentes como os computadores. Mas deixemos de lado. Então, aqui podemos ver outro mapa que mostra a heterogeneidade do Império Austro-Húngaro. Havia muitas minorias nacionais e havia grandes desavenças, grandes contrastes, grandes problemas entre estas minorias nacionais que provocaram muitos problemas dentro do Império Austro-Húngaro. Como podiam ver, já foi dito que durante a Guerra pela Libertação de 1848-49, Jelačić, um chefe de exército croato-sérbio, lutou contra os húngaros do lado dos austríacos, mesmo preferiam os opressores do que os húngaros que lutavam pela liberdade. Bom, eh, esta época de 40 anos ou quase 50 anos, esta época feliz foi acabada como um atentado contra o arquiduque Francisco Fernando, que era herdeiro do império. Ele viajava no sul da Hungria de então, quando um anarquista atirou contra ele. Podemos dizer que esta foi uma coincidência de muitos fatos muito tristes e ele ficou morto. Este foi o motivo de a Áustria, o Império Austro-Húngaro, ameaçar a Croácia, a Sérbia, e começar no outono de 1914 uma guerra, um ataque contra a Sérbia, com a hipótese de os soldados, as tropas, regressarem dentro de 2 ou 3 meses. Isto aconteceu no fim do verão e já pensavam que até
caírem as folhas das árvores, as tropas regressaram. Não regressaram, começou uma guerra sangrenta de 4 anos, entre 1914 e 1918, teve lugar a Primeira Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial, como está nos livros de história húngaros. Bom, a Hungria, ao lado da Áustria e da Alemanha, lutou contra a Rússia, lutou contra os sérvios, croatas, contra os italianos, estávamos cercados. E apesar de na Alemanha prevalecia a disciplina prussiana e éramos alemães muito bem preparados para a guerra, os aliados, França, Inglaterra, Itália, eram mais fortes do que os países centrais, como diziam, não são mais fortes, sino mais avançados, porque o exército austro-húngaro era bastante, era mal apetrechado e pouco desenvolvido. E podemos ainda falar sobre a Turquia, que estava do nosso lado e lutava contra os ingleses, mas este é um capítulo diferente das nossas lutas. E afinal, na Turquia, a Turquia com Kemal Atatürk, este homem de Estado bastante desenvolvido e clarividente, saiu do passado otomano e utilizando o alfabeto latino e deixando atrás as tradições maometanas, tomou um novo rumo na sua vida estatal. Bom, nós entramos na guerra e saímos perdidos, e depois da guerra houve um tratado de paz bastante triste em Trianon, que fez a Hungria perder 2 terços do território nacional. Os soldados no verão de 1918 regressaram das trincheiras e privaram-se de suas armas, e o ministro da Defesa, podemos dizer assim, da Defesa Nacional, Bela Linner, disse que não quero ver soldados com armas. E isto trouxe as suas consequências bastante tristes, porque depois da Revolução dos Crisantemos, que aconteceu em 1918, havia pouca comida, havia muito sofrimento depois da guerra, havia privações de todos os tipos. Assim, o povo descontente quis acabar com a dependência dos austríacos e quis acabar o, com a monarquia. Assim, começou uma revolução dos crisantemos, que era uma revolução burguesa no outono de 1918. O problema foi que a Hungria ficava totalmente sem defesa, e assim os novos países que se formaram dos territórios de minorias nacionais em torno da Hungria, a Roménia, a Tchecoslováquia, a Eslováquia e a República Checa se reuniram, começaram uma guerra contra os húngaros, querendo os romanos chegar até Budapeste, e havia também grandes escaramuças, grandes batalhas no norte da Hungria, e a Hungria não podia se defender e queriam ainda roubar mais território da Hungria a estes novos países surgidos. Até março de 1919 durou esta situação triste, e foi este o momento quando um jornalista vindo da Transilvânia,
foi visitado pelos chefes do governo húngaro que pediram formar um governo. Este Bela Kun, que também aparece é muito curioso nas histórias do Brasil como uma ameaça contra o Brasil, porque tinha medo de que ele, depois de fugir da Hungria, poderia chegar ao Brasil e lá também fortalecer a esquerda, os comunistas. Bom, este Bela Kun foi o chefe, chegou a ser o chefe da República Soviética, a República dos Soviets húngara, que estava em poder 133 dias. Durante este pouco tempo, podiam os comunistas pouco fazer. Na Hungria, introduziram um terror desenfreado. De um lado, adoptaram ou tomaram várias decisões positivas para o proletariado e formaram o Exército Vermelho. Aqui podem ver uma cartaz dizendo as armas. Isto queria dizer que reuniram os soldados regressados das trincheiras das frentes e conseguiram defender a Hungria e conservar o território nacional, minimizado, mas de toda forma, foram bastante fortes para defender das tropas rumenas e das tropas checoslovacas a Hungria. Aqui podem ver esta cartaz de 1 de maio de 1919 e este é um cartaz político que os comunistas assim acabam com os burgueses ricos. Bom, eh, o fim da República Soviética chegou em agosto, quando um almirante da Primeira Grande Guerra, um almirante com êxito, Miklos Horthy, à frente de certas tropas, como diziam naquela altura, contra-revolucionárias, mas da direita, entrou na Hungria e depois a Budapeste. E assim começou uma época que está considerada ou está avaliada bastante, digamos, eh, com bastantes problemas, por assim dizer, porque de um lado houve um grande avanço na Hungria, do outro lado houve uma grande miséria, uma grande pobreza na Hungria. Imaginem que estes novos países mandaram atrás, mandaram atrás as minorias húngaras, das maiorias chegaram a ser minorias húngaras, assim que da Eslováquia, da Roménia, havia grandes quantidades, grandes contingências de pessoas que tiveram que regressar forçadamente à Hungria. A Hungria, pobre depois da guerra, não tinha eh, força material para ajudar estes homens. Os que conhecem a história de Portugal podiam ver uma situação parecida quando os retornados em 75 e 76 regressaram das ex-colônias portuguesas. Bom, aconteceu a mesma coisa, havia muitas pessoas que viviam em vagões nas garas, nas estações húngaras, vários anos. Este foi um lado. Do outro lado, havia também grande pobreza no campo, porque não podia o governo de Horthy resolver a situação dos camponeses, das gentes que viviam nos
nos grandes centros agrícolas. Do outro lado, começou um programa educacional e este programa educacional teve os grandes resultados. A grande parte, ó, 90%, 95% dos húngaros frequentaram as escolas, aprenderam pelo menos ler e escrever, era quase geral. Os meninos acabarem os 4 anos primeiros da escola. Havia várias escolas secundárias muito boas. Daqui saíram pessoas tão bem formadas como Neumann, Janos, ou Janus Neumann, o inventor da computação, e também aqueles científicos que ajudaram a criar, não é uma coisa muito gloriosa, mas ajudaram a criar a bomba atômica. Desta forma, esta duplicidade existia na Hungria no período entre as duas guerras, e podemos dizer outros lados positivos, que o peng, assim foi chamado a moeda húngara, era uma divisa de valuta muito forte, e também a arte cinematográfica era também muito popular até a chegada da vaga do cinema norte-americano depois da Segunda Grande Guerra. Nasceram muitos e muito bons filmes nos anos 1900, 1930, e eram bem recebidos no mundo inteiro. Podemos mencionar que os italianos estavam entusiasmados, ou na Itália todo mundo estava entusiasmado com o cinema húngaro. Bom, eh, aqui podem ver a imagem do Horthy, e aqui várias imagens. Uma imagem da pobreza, uma família vinda ou obrigada a regressar da República Checa, da Checoslováquia, está assim ao ar livre, e aqui também podem ver Horthy com Hitler. Foi uma opção bastante triste de Horthy, que, apesar de um bom almirante, um soldado muito bravo, era um político medíocre e um homem de inteligência política medíocre. Assim que ele tinha uma aliança com Hitler que trouxe os seus resultados bastante tristes, porque a Alemanha ofereceu alguns territórios antes desanexados da Hungria, a anexar novamente a Hungria, e, eh, e assim, em troca disso, a Hungria participou na Segunda Grande Guerra do lado dos alemães, atacando a União Soviética, que foi um desastre trágico. Eh, Éramos, como sabem, os alemães se consideravam Herrenvolk, ou povo senhor, e o resto do mundo era dividido em povos ajudantes e em povos escravos. A Hungria era considerado como um povo ajudante, mas não era de muita confiança. Os alemães não confiaram muito na Hungria, por isso, depois de uma tentativa frustrada de Horthy a saltar da guerra, por assim dizer, e tentar um tratado de paz com os ingleses, os nazis ocuparam a Hungria, que teve também os seus resultados desastrosos. A Hungria foi ocupada pelos nazis, tornou-se numa zona de guerra, e começou a transportação massiva dos judeus húngaros para a Alemanha. Este é um lado bastante triste da história e inexplicável, porque havia grandes
a Alemanha e os países aliados a ele tinham que eh, eh, envolver grandes forças materiais, financeiras na continuação da guerra e, ao mesmo tempo, houve este transporte massivo dos judeus para os campos de concentração. Este é pode ser um pouco, a minha opinião, um pouco cínica, mas não se compreende como é que, de um lado, há uma vida e morte, e, do outro lado, pensa em extermínio massivo de certas pessoas, judeus, comunistas, pessoas que pensam de outra maneira, ciganos, deficientes mentais e físicos ou pessoas com deficiência mental e física. É uma, foi uma página muito triste da história da Alemanha, da Europa e também da Hungria, que o nosso país era obrigado a participar eh, nesta atividade desonrosa e vergonhosa. Bom, eh, em outubro de 1944, o governo se demitiu e o Partido da Cruz Fechada, que era um partido nazi, assumiu o poder e disse que temos que lutar até a última gota de sangue. O resultado foi que a Hungria saiu em ruínas da guerra. Novamente estávamos do lado dos vencidos. Um fato curioso que o Horthy, que podia ser considerado como um criminoso de guerra, não foi considerado como um criminoso de guerra. O Stalin disse que ele pode sair sem problemas da Hungria e Horthy, os que visitaram Portugal e o cemitério dos Prazeres, podem lá ver, ou podiam lá ver o túmulo de Horthy, que viveu em Portugal os últimos anos da vida. Ele teve uma idade bastante alta, uns 80 e tantos anos, vivendo os últimos anos em Estoril, de Portugal. Bom, esta é a parte histórica. Nós podemos dizer que esta primeira metade da Hungria, primeira metade do século XX da Hungria, foi um tempo muito rico do nosso país. eh, e agora vamos ver a pintura e a literatura. Bom, formou-se um grupo de pintura de vanguarda entre 1909 e 1912 que impor- importava ou importou as aspirações artísticas modernas da Europa a Budapeste. Aqui, estes pintores criaram suas obras sob a influência do impressionismo, fauvismo, cubismo e expressionismo. Aqui podem ver as figuras mais importantes deste grupo das oito: Robert Bering, Dezső Cigány, Béla Czóber, Károly Kenstock, Ödön Márfi, Dezső Orbán, Bertalan Por e Lajos Tihanyi. Aqui podem ver o sítio algumas pinturas dele, de Kerstock, Károly, aqui de Bertalan Por, e dos outros, agora não vou citar, senão vou mencionar uma figura muito importante das artes húngaras, o único pintor de vanguarda, o único autor de vanguarda. Os ativistas surgiram na década de 20. Eles continuaram o programa dos oito e eles não só queriam importar ou trazer à Hungria as tendências da vanguarda, senão queriam introduzir uma atividade
uma atuação nas suas obras e queriam colocar a arte ao serviço do progresso social e queriam criar uma arte comunitária em vez de estética egoísta. Aqui podem ver a figura de Lajos Kassák, que foi uma figura muito curiosa. Ele foi um homem de origem pobre, autodidata, que, querendo conhecer as vanguardas, foi a pé até Paris e teve várias iniciativas no terreno das artes. Ele foi poeta, teórico, artista, organizador de exposições e protagonista do ativismo. O ativismo era a atuação ativa dos artistas na transformação social. Seus diários, unicamente entre os artistas húngaros, foi o foro da vanguarda e ele participou mais ou menos ativamente na República dos Soviets húngara e também depois da queda da República Soviética continuou sua atividade porque fugiu da Hungria, saiu da Hungria e continuava seu trabalho no estrangeiro, na Alemanha, em Paris. Aqui podem ver algumas capas das suas revistas e livros. Este é hoje, e aqui podem ver o nome dele. E podem ver aqui o alemão, porque os da vanguarda húngara tinham bons contactos com os artistas alemães. Eh, Aqui podem ver outros poemas, podemos dizer, concretos que ele fez. Aqui outra obra dele. Vale a pena estudar um pouco mais da sua obra, debruçar sobre ele, se podem ver como a inteligência artificial ver a obra de Lajos Kassák, porque é muito curioso, é muito interessante o que ele fez. Podemos depois mencionar o nome de fotógrafo Laszlo Moholy-Nagy. Ele foi o professor de Bauhaus e ele fazia obras de pintura abstrata e ele na sua fotografia jogava com a luz e o espaço em fundos ou em frente de fundos escuros. Aqui podem ver duas fotografias que ele fez sem a ajuda de máquina fotográfica. E falando um pouco sobre nossos contatos da Itália, apesar de tínhamos sido inimigos como a Itália, de dois lados da frente, como a Itália durante a Segunda Grande Guerra, os nossos contactos começaram a melhorar. Durante os anos 20 e 30, nós tínhamos uma academia de artistas em Roma. Esta academia húngara à beira do rio funciona até hoje e os artistas que lá estavam albergados conheciam a pintura medieval e nova italiana e nesta academia, a academia húngara, tendo passado tempo nesta academia húngara, eles saturados com a arte clássica italiana, faziam este tipo de pinturas monumentais e feitas com cores claras. A literatura húngara também
é muito interessante na primeira metade do século XX. Aqui aparece à direita, na imagem aparece a capa da revista Nugot, que foi a revista que foi mencionada várias vezes. O fim desta revista foi trazer à Hungria o modo de pensar artístico e a arte literária ocidental à Hungria para assim desenvolver o público e os escritores. Aqui podem ver várias figuras características importantes da revista Nyugat. Aqui à esquerda o poeta Ade que já conhecem e esta figura com bigode é Mihai Babiš, que foi editor-chefe desta revista. É curioso, como já disse, o contraste destes dois poetas, porque a poesia de Andrade sempre foi considerada uma poesia atualizada, uma poesia lutadora, uma poesia jornalística ou poesia de jornalista, ao lado que Babiš foi poeta doctus, quer dizer, o poeta inteligente, que eh, que edificava a sua poesia, que cultivava a sua poesia com base das tradições clássicas. Ele sempre regressava ao passado e se podia ver na poesia dele a influência da poesia europeia de vários séculos, de vários milênios. Aqui podem ver nesta imagem várias figuras da revista Nugot e aqui aparece o poeta mais importante, além de Adi do século XX, Attila József, que infelizmente teve uma vida bastante curta. Attila József foi de origem proletária. Aqui podem ver as casas típicas as, para os pobres, para os proletários na Hungria. Estas são as cortiças húngaras. Odi também nasceu numa cortiça sem um trasfondo familiar muito feliz. O pai fugiu e dizendo que ia à América, mas parou na Romênia, como se dizia, a mãe sozinha criava a irmã de Attila József e o filho Attila József. Aliás, mamã desapareceu muito cedo da vida de Attila, que sempre teve uma saudade pela mãe. Aqui podem ver neste poema como ele pensa da mãe, como ele exprime esta saudade pela sua mãe, que não era uma boa mãe, mas de toda forma os poetas sempre têm um contato íntimo com as suas mães. Podem ler em casa este poema em tradução de Ernesto Rodrigues. Attila József, filho pobre, homem proletário que na juventude teve que roubar carvão nas estações de vias férreas para poder aquecer a casa ou vender água nos cinemas, etc. Uns trabalhos e ele teve este descontento, que teve estes problemas dos homens pobres, com coração puro, ele exprime este estado de ânimo, estado de espírito do homem pobre que não tem nada a perder. Não tenho nem pai, nem mãe, nem Deus, nem pátria, nenhum berço, nem mortalha, nem beijos e nem amada. E sou preso e enforcar-me vão, fechar-me em sagrado chão,
erva mortal vai subindo sobre o meu coração lindo. Este poema é um poema, quase podemos dizer, revolucionário, é um poema trastornador. Quando escreveu este poema, ele estudava na Universidade de Szeged e professor de Szeged, lendo este poema, mandou despedir Attila Joseph da universidade e disse que pessoas que pensam assim não podem ser professores, não podem ensinar ou trabalhar como professores em escolas. E Attila Joseph respondeu a ele num poema que agora não cito, que ele vai ensinar o mundo inteiro em lugar de uma classe na escola. Eh, Ele foi um homem com problemas neurálgicos, com problemas psíquicos. Ele teve um contato com o Partido Comunista Húngaro, mas o Partido Comunista Húngaro estava em ilegalidade naquela altura, assim foi despedido e ele sozinho teve esta atitude proletária e é este poema que mostra a sua insatisfação com a vida. Eh, e também este livro de poemas derruba eh, o capital e exprime as suas ideias revolucionárias. É curioso que Tőke, esta palavra Tőke derruba o tőke, tem um duplo sentido em húngaro. De um lado é o tronco da árvore e do outro lado é o capital, assim que ele, utilizando este duplo sentido da palavra, escreve o título deste poema. Bom, ele encontrou-se com Thomas Mann nos anos 1930 e aqui há um poema, é um grande poema filosófico que ofereço-lhes para lerem em casa. É uma reflexão histórico-filosófica que começa com o poeta estar sentado à beira do Danúbio, vendo as ondas, vendo como corre o rio, e desta imagem inicial desdobra a reflexão histórica dele. Aqui o poema inteiro na tradução de Ernesto Rodrigues. E agora podemos ver a capa de mais dois livros de poemas dele. E eh, aqui a parte gramatical, onde primeiro vamos falar sobre os prefixos verbais. Os verbos húngaros podem ter partículas verbais ou prefixos semelhantes aos verbos em inglês. Assim que uma raiz de palavra, dependendo deste prefixo, muda o sentido. Aqui podem ver o que acontece como verbo, o que acontece no caso do verbo ir, megy. Felmegy quer dizer subir, vai para cima. Lemegy vai para baixo, descer. Bemegy, entrar. Ir para dentro. Kimegy, ir para fora, sair. Elmegy, ir a rua, ir-se embora. Visszamegy, ir atrás, volver ou regressar e assim por diante. E aqui podem ler como estes prefixos verbais cambiam o sentido, alteram o sentido das palavras. E
muito rapidamente sobre o passado em húngaro. Em húngaro só há um imperfeito. Temos um único passado, que podemos chamar imperfeito. Esta forma-se encalando ou colocando T, dois T's depois da raiz da palavra. Este T é seguido depois com as desinências verbais. Podem ver em casa e assim podem reflexionar como se forma o imperfeito. A única diferença, a única dificuldade é que o o imperfeito tem objeto indefinido, forma para objeto indefinido e forma para objeto definido, mas os postfixos verbais são os mesmos que em presente. Bom, com isso acabo a aula de hoje e agradeço a vossa atenção. Nós vamos regressar a nós vamos novamente se encontrar na próxima semana, quando falarei sobre a Hungria depois da Segunda Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial, e desejando a todos um bom fim de semana. Até a próxima aula. Senhor professor, muito obrigado. Sempre uma aula mais que instrutiva, belíssima explanação de uma sensibilidade ímpar. Agradeço em nome de todos os que nos acompanham e desde já convido então aos nossos queridos amigos que na próxima semana tenhamos novamente encontro com o senhor professor. Novamente, senhor professor, muito obrigado, sempre um grande prazer lhe ver. Muito obrigado, senhor consultor honorário.